Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos começando essas séries de 4 meditações que vamos fazer na Palavra de Deus essa semana. E estamos apenas aguardando um pouco, esperando um pouco para os irmãos começarem a entrar. Nós temos essa alegria de, essa semana, comemorarmos no domingo, né? De toda essa semana, comemorarmos 62 anos da nossa igreja. E estamos muito felizes de fazermos parte dessa igreja. E nesse momento assim de aniversário, a gente precisa meditar um pouco a respeito do que somos, a respeito de o que precisamos fazer, não é? Então o Senhor ontem pôs no meu coração essa ideia de estar falando à igreja nos dias que não haverá culto, segunda, terça, quinta e sexta. Então a gente completa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo meditando juntos, 4 vezes através do Facebook, 3 vezes na igreja. Então nós temos como tema do aniversário desse ano, Ele está comigo, que foi o tema do início do ano, quando nós estávamos comemorando a entrada do ano, né, a partida do ano velho, a entrada do ano novo, e aí a gente estava nesse culto e foi dado para nós esse tema, Ele está comigo, baseado em Mateus 28, 20, onde diz, o Senhor Jesus diz, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas existe uma coisa importante, que Ele está realmente conosco, Ele está sempre conosco. Mas para nós percebermos e desfrutarmos da presença dEle, nós temos que tomar certas atitudes. Ele está conosco, mas para podermos usufruir dessa presença, para podermos perceber Ele conosco, para podermos desfrutar dessa comunhão com Ele, a gente precisa tomar certas atitudes. E nós vamos meditar em 4 áreas que precisamos melhorar. 4 áreas que precisamos melhorar se queremos realmente usufruir da presença de Deus em nosso coração. Então, isso foi algo que Deus pôs em meu coração, eu acredito que veio de Deus. É algo que nós estamos acostumados, sabemos que temos que fazer isso, mas muitas vezes não fazemos. E por causa disso, nos tornamos fracos e a igreja se torna fraca, justamente por não cumprir essas 4 atitudes para que o Senhor se manifeste e a gente possa realmente comprovar pela experiência, pelos frutos, pelas obras que Ele está conosco. Então hoje, cada dia eu vou falar de um assunto. Hoje nós vamos falar que nós precisamos dar mais atenção à palavra de Deus. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos dar mais atenção à Bíblia Sagrada. E para isso eu vou usar o texto do Salmo 119, versículo 97, onde diz assim, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Eu vou repetir, isso é a palavra do salmista. Alguns acreditam que seria até o rei Davi, mas a gente não tem comprovação. Mas o autor diz, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia.
O salmista diz que ama a Bíblia. Como consequência, ele meditava nela o dia todo. Vou repetir. O salmista, ele diz que ama a Bíblia. Como consequência, ele medita nela o dia todo. Olha, quanto amo a tua lei, ele diz. E depois ele diz, ela é minha meditação em todo o dia. Então, ele diz que ama a Bíblia e ele medita na Bíblia o dia todo. Nós, irmãos, muitas vezes dizemos que amamos a Bíblia. Nós confessamos que amamos a Bíblia. Mas como amamos a Bíblia dedicando tão pouco tempo a ela? Pensa bem. Como nós somos incoerentes, não é só com a Bíblia não, com muita coisa. Por exemplo, a gente diz que ama o cônjuge e às vezes não dá confiança para ele. A gente diz que ama os filhos, mas às vezes não cuidamos deles. Às vezes dizemos que amamos os pais, mas não reverenciamos eles. Somos muito falhos nessa parte. E hoje eu quero falar sobre essa questão. Se nós amamos a Bíblia como dizemos que amamos, por que dedicamos tão pouco tempo a ela? Então nós precisamos, irmãos, usa-se os 5 dedos da mão, né? Nós precisamos ler, meditar, estudar, ouvir e memorizar a palavra de Deus. Precisamos ler, meditar, ouvir, memorizar e estudar a palavra de Deus. Nunca teremos um conhecimento mais profundo de Deus sem meditar em sua palavra. Vou repetir, nunca teremos um conhecimento mais profundo de Deus sem meditarmos em sua palavra. Veja bem, o contato diário com a palavra de Deus, o que ele causa a nós? Eu vou trazer para você algumas bênçãos de nós meditarmos o tempo todo na palavra de Deus. O contato com a Bíblia, o ler a Bíblia, o ouvir a Bíblia, o estudar, o meditar na palavra. O que causa na nossa vida? Primeiro, nos faz viver em um ambiente espiritual. Veja, o nosso ambiente, o ambiente que nós vivemos é um ambiente mundano. Com exceção do tempo que a gente está na igreja com os irmãos, nós vivemos no mundo. E o mundo tem uma mentalidade completamente diferente da nossa. E nós vivemos como que em outro lugar, como se nós fôssemos e somos estrangeiros. Nós vivemos num ambiente estranho a nós, um ambiente hostil e um ambiente que não é abençoador. Nós olhamos ao nosso redor, nós só vemos coisas carnais e pecaminosas. Como nós podemos nos manter num ambiente espiritual? Lendo a palavra. Lendo a palavra, nós nos mantemos no mundo bíblico, nós nos mantemos no mundo de Deus, no mundo espiritual. Não dá nem para explicar isso em palavras, mas é uma coisa sensacional. Você anda num ambiente espiritual. Por mais que você esteja vivendo nesse mundo, você se sente dentro do reino de Deus quando você está meditando na palavra de Deus. Outra vantagem é que ela nos faz ouvir mais a voz de Deus. Quantas pessoas querem ouvir Deus falar com elas? Mas muitas delas querem que algum irmão traga alguma profecia ou alguma revelação. Outras querem que Deus fale diretamente à mente delas através de algum pensamento, alguma coisa assim. Mas a maneira mais clara e direta e simples de Deus falar conosco é através da sua palavra. Como ele falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras e a nós nesses últimos dias fala pelo Filho, ele fala pela sua revelação de Gênesis e Apocalipse. Como ele falou aos profetas, aos patriarcas, aos reis, aos apóstolos, a toda a igreja, ele fala a nós hoje. Deus fala a nós hoje quando nós meditamos na palavra. Outra vantagem, quando nós meditamos na palavra, essa palavra alimenta a nossa fé em Deus, nossa confiança em Deus, porque nós lemos relatos na palavra de Deus da fidelidade de Deus, do poder de Deus,
do amor, da misericórdia de Deus. E quando nós estamos ali meditando nesses feitos, nessas maravilhas de Deus, então a nossa fé é alimentada de uma maneira muito profunda. Outra vantagem, outro benefício de ler a palavra, meditar nela diariamente, é que ela aprofunda a nossa comunhão com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala e age por meio da palavra. E quando nós então lemos a palavra, Ele está falando conosco. E quando nós oramos a Ele em resposta à sua palavra, nós falamos com Ele. Nós mantemos um diálogo com Ele. Mantemos uma comunhão com Ele. É uma coisa maravilhosa. A nossa comunhão com Deus se aprofunda no quanto nós lemos a palavra. Na história toda da igreja, de homens de Deus e mulheres de Deus saudáveis, que sabiam o que criam, todos eles tinham uma profunda dedicação à palavra de Deus. Todos eles. Nenhum deles teve a sua fé aprofundada sem ter realmente se alimentado da palavra de Deus. Outro benefício do contato diário com a palavra de Deus é que ela aumenta a nossa sabedoria. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela está lotada de sabedoria. Ela é como se fosse um tesouro cheio de gemas de sabedorias preciosas. Deus nos ensina por meio dos escritores, dos livros bíblicos, por meio do seu Espírito Santo. Ele nos ensina a sua vontade, Ele nos ensina o que é correto e o que é errado. Ele nos ensina o que devemos adotar na nossa vida, o que devemos evitar. Ele nos ensina onde estão os atalhos, onde estão os buracos, onde estão os espinhos no caminho. Ele é como diz o Salmo 119, verso 105, Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então essa é a palavra de Deus, aumenta a nossa sabedoria. Um outro benefício do contato diário da palavra de Deus é que ela torna a nossa vida mais agradecida e alegre. A nossa vida se torna mais grata quando nós conhecemos mais a Deus, quando nós conhecemos mais a nós mesmos, quando nós vemos a grande obra que Deus realizou na nossa vida e quanto o nosso Deus tem prometido para nós, não só no presente como no futuro, o que Ele fez por nós no passado. Tudo isso nos enche de gratidão, de louvor e de alegria no coração. Embora algumas vezes a palavra de Deus entristeça o nosso coração, ela sempre entristece para o nosso bem. É aquela tristeza, como diz a Bíblia mesmo, a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento. Então, quando você lê a palavra e ficar triste, não fique triste, não é? Engraçado. Não fique decepcionado, mas alegre-se, porque Deus está falando com você e te levando ao arrependimento. Então, meu amado, essa é uma das vantagens que torna a nossa vida mais alegre. Meus irmãos, o contato diário com a palavra de Deus nos faz conhecer mais de perto o nosso Pai, o nosso Salvador e o nosso Consolador. Quero dizer para você nessa noite, não há como conhecer mais a Deus sem a palavra, ter mais comunhão com Deus sem a palavra, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo sem a palavra. Não há como. E não é suficiente que escutemos a palavra quarta e domingo. Não é suficiente nem que ouçamos a palavra pregada todos os dias no YouTube. É muito bom, porém é necessário que você faça o seu exame pessoal da palavra. Você por si mesmo leia a palavra e com o tempo aprenda pelo Espírito Santo a discernir o significado da palavra. Não há crescimento,
não há desenvolvimento, não há profundidade sem manter um contato diário com a palavra de Deus. Por isso o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação todo o dia. Meu amado, eu quero te exortar. Leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra, ouça a palavra, memorize a palavra. Então tem 5 coisas para você fazer: ler, meditar, estudar, ouvir e memorizar. Decida fazer isso. O ser humano ele vive de decisões. Enquanto o ser humano não toma uma decisão, ele fica sem fazer nada. Nós não podemos ser como aquele filho pródigo que disse: eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Nós temos que fazer isso, mas não podemos agir contrário como ele agiu. Ele disse: eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e foi. Nós não podemos dizer assim: ah, eu vou pegar a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia e ler. E não ler. Então eu imploro a você, em nome de Deus, leia, decida fazer isso. Decida. Mas toma aquela decisão, aquele propósito firme. Decida, persevere nisso. É preciso disciplina. Eu acho que um grande mal do nosso país e da nossa região que vivemos também é a falta de disciplina que nós temos. Então você precisa de disciplina, você precisa perseverar nessa decisão. Você toma a decisão: eu vou ler a Bíblia diariamente. E aí você persevera nisso e não desista disso de forma nenhuma. Aconteça o que acontecer, sempre tenha tempo para a palavra de Deus. É isso que eu peço a você, eu imploro a você para que você faça. Agora eu quero te dar algumas dicas. Leia lentamente, não precisa ler com pressa. Leia lentamente e atentamente a palavra, livro por livro, meditando no que lê, tá? Não quero dizer com isso que você tem que fazer como às vezes as pessoas fazem, elas leem uma página e dizem: ah, não lembro nada que eu li, volta lá naquela página, lê de novo, aí volta lá naquela página, lê de novo. Não é isso. Se você quiser fazer isso, você faça, mas a ideia é você ler a palavra progressivamente, capítulo após capítulo, livro após livro, mas você lê de uma forma que você entenda o significado, procure realmente entender o significado, leia lentamente, livro por livro, meditando naquilo que você está lendo. Agora, enquanto você estiver lendo, faça perguntas ao que você está lendo. Você pode pegar um caderno, você faz as seguintes perguntas: o que eu descobri sobre Deus nesse capítulo, nessa passagem que eu li agora? O que eu descobri sobre Deus? Outra, o que descobri sobre o homem, sobre mim, sobre o homem de uma maneira geral nessa passagem? Há alguma promessa nela? Deus está prometendo alguma coisa? Há alguma ameaça? Há alguma advertência nesse texto? Há algum mandamento nesse texto que estou lendo? E por fim você faça a seguinte pergunta: o que não entendi? E você pode dizer assim: ah, não entendi nada, né? É como eu sempre falo, é claro que se você nunca leu a Bíblia, você não vai começar a entender as coisas rapidamente. Ninguém aprende nada de uma hora para outra. Só se a pessoa for um gênio, assim, bem raro. Você, como qualquer matéria, como qualquer assunto, você precisa se aprofundar. Então você não vai começar lendo a Bíblia assim, imediatamente, entendendo tudo.
Mas conforme você for lendo, é como diz a regra, a Bíblia interpreta a Bíblia explica a Bíblia. Conforme você for lendo, você vai entendendo mais e mais e mais. Mas a princípio você pode fazer a pergunta: o que eu não entendi? Ah, eu não entendi porque isso aconteceu, não entendi porque Deus agiu dessa forma, não entendi o que significa isso aqui. Anota o que você não entendeu. Depois procura, conversa comigo, conversa com um irmão mais antigo, procura na internet, mas faça os seus questionamentos. Então, olha só, o que descobri sobre Deus nesse texto, o que eu descobri sobre o homem, há alguma promessa, alguma advertência, algum mandamento? O que eu entendi desse texto? Uma coisa boa também é você pegar um texto e pegar um caderno, ou mesmo no celular ou no notebook, você pegar o texto e aí você fazer um resumo daquilo que você entendeu naquela passagem. Ah, eu entendi aqui que o cego, ele buscou o Senhor e o Senhor lhe deu a visão. Pronto. E eu entendo que todo aquele que não tiver visão, principalmente espiritual, poderá buscar o Senhor e receber visão. Então você escreve a lição que você aprendeu. Você tem que ler a Bíblia para aprender, não apenas por ler. Então leia lentamente, leia atentamente, livro por livro, meditando no que você lê, fazendo perguntas ao texto. Agora, leia com atenção e entusiasmo. Olha, leia marcando, sublinhando, anotando, decorando, escrevendo o que ouviu, o que sentiu e o que aprendeu do texto bíblico. Para isso, o mais fácil então é você manter um caderno ali, um lápis, uma caneta, pega um lápis de cor vermelho, que é a melhor forma de marcar uma Bíblia com lápis de cor. Vai lá, a passagem que você chamou a tua atenção, que Deus falou com você, você sublinha, anota no papel, escreve por que você gostou daquele texto, escreve suas conclusões, marca, anota, memoriza, escreve o versículo para você decorar ele. Decorar um versículo não é difícil, basta você repetir ele pelo menos umas 30, 40 vezes, você vai acabar guardando ele na sua mente. Então leia realmente com entusiasmo. A palavra de Deus ela é feita para alimentar a nossa mente e sensibilizar o nosso coração e nos levar a fazer as coisas que estão escritas. Então, em último lugar aqui dos conselhos, leia em oração. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer ler a Bíblia como se a gente estivesse lendo alguma coisa na internet. E não adianta. A gente tem que entender que a Bíblia é um livro espiritual, só entendido por pessoas espirituais, sob a revelação do Espírito Santo. Então, o homem natural, como diz 1 Coríntios 2,9, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque ele parece loucura. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, meu amado, olha, leia pedindo a Deus sabedoria para entender a palavra. Leia na dependência de Deus. Agora, mais uma vez, eu quero dizer, Deus não fica fazendo mágica. Ele não é aquele da lâmpada, o gênio da lâmpada, né? Você fala, estala os dedos e pronto, ele já está... Não é assim. Você vai ler, você vai se dedicar, você vai estudar, você vai continuar lendo diariamente e você está sempre pedindo: Senhor, me dá sabedoria para entender, me dá sabedoria, fala comigo, fala o que o Senhor deseja de mim. Então você precisa orar enquanto está lendo. Você ora antes de ler, você ora durante a leitura, você ora no final. Então, durante a leitura, você pede a Deus, antes e durante, pede a Deus sabedoria para entender. Depois você agradece pelas promessas e bênçãos que Deus tem em sua palavra. E agradece a Deus pelo que Ele lhe comunicou. Diga a Ele obrigado. Seja grato a Ele pelo que Ele falou com você.
e também peça a ajuda dele para obedecer os seus preceitos, a sua palavra, seus mandamentos, porque isso é muito difícil às vezes. Deus fala para a gente fazer uma coisa que às vezes é tão difícil para nós, mas a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que se esforçar para cumprir a palavra, para viver a palavra e pedir ajuda de Deus para obedecer os mandamentos. Quando Deus disser lá, olha, ame o seu inimigo, você não pode virar as costas para o texto. Você tem que procurar cumprir esse texto. E você sabe que vai precisar de Deus, então você ora a Deus. Então cada versículo pode ser um motivo para você orar. Quando você lê um texto que fala sobre pessoas perdidas, você agradece a Deus por ser salvo. Quando você lê um texto que fala sobre como você devia andar e você não está andando, você pede perdão a Deus e ajuda para fazer a vontade dele. Sempre tem ali razões para você orar. Então leia em oração. Eu quero dizer para você, em último lugar, não pare de ler nunca. Nunca. Você come todos os dias. Bebe água todos os dias, porque teu corpo precisa. Mais do que o pão, como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Mais do que o pão, nós precisamos da palavra que procede da boca de Deus. Então, alimente-se da palavra e ponha no seu coração de não deixar um dia passar sem que você medite na palavra de Deus. Meu amado, uma igreja forte é composta de membros fortes. E os membros só serão fortes se forem fortalecidos pela palavra. Eu sei que a nossa igreja tem sido muito abençoada nessa parte, mas nos cultos. Mas e fora dos cultos? E na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado? Como eu disse, graças a Deus pelos cultos, graças a Deus pela igreja, pelas reuniões da igreja. Por isso nós estamos agradecendo pelo aniversário da igreja. Graças a Deus por aquele lugar. É o alimento para a nossa alma. Ali Deus pode nos manter salvos. Mas se nós queremos crescer, se nós queremos mais de Deus, se nós temos fome e sede de justiça, se nós temos fome e sede de Deus, nós precisamos mais da palavra. Você não pode esperar o próximo culto para Deus falar com você. Deus não quer falar com você só na quarta e no domingo e só na igreja. Deus quer falar com você todo o dia todo. Pensa nisso, meu amado. Para quem pegou pela metade, para quem chegou agora, nós estamos meditando sobre aquela frase, Ele está comigo. Mas nós estamos dizendo que para desfrutarmos essa presença dEle, para sentirmos essa presença dEle, para sentirmos Ele agindo em nosso meio, em nossa vida, e para nós sentirmos que estamos dando frutos, e que nós temos certeza que Ele está conosco, não só porque está escrito, mas porque Ele tem agido em nós, nós precisamos tomar atitudes. E são 4 atitudes que a gente vai falar. E a primeira hoje foi: se nós queremos provar que Ele está conosco, precisamos dar mais atenção à palavra de Deus. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Salmo 119, verso 97, é o que está escrito. Precisamos dar mais atenção à palavra de Deus. O contato diário com a palavra de Deus é extremamente abençoador. Leia a palavra, medite, estude, ouça, memorize a palavra. Se você pegou pela metade, não viu desde o princípio, depois que ficar disponível aí, assista novamente. Mas eu oro a Deus, eu creio que Deus escolheu falar nesses dias, nessas semanas, falar diretamente a você, a cada um
de nós, a você. Eu creio que Deus está desejando intensamente, em primeiro lugar, que a gente medite na palavra de dia e de noite. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe nossa igreja. Amanhã, se Deus permitir, estaremos às 21 horas novamente, estaremos na terça, na quinta e na sexta. Quarta-feira tem um culto na igreja às 8. Então, a terça, quinta e sexta às 9. E eu agradeço a Deus porque hoje passou o dia todo sem WhatsApp, Facebook, Instagram e voltou ainda a tempo para a gente poder trazer essa palavra. E eu fiquei pensando, muita gente deve ter ficado doida nessas horas, porque existem bilhões de pessoas que vivem do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Será que você é assim? Será que você não devia abrir aquele livro bendito e viver dele? Será que hoje você não tinha nada para fazer no celular? Será que você abriu a palavra? Ou foi para o Netflix? Que Deus abençoe sua vida, meu amado. Que Deus abençoe essa semana. Que Deus abençoe o aniversário da nossa igreja. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E guardem essa palavra no coração de vocês. E se vocês não passarem a ler a Bíblia, saibam que vocês não ouviram e não atenderam a voz de Deus. Fiquem na paz.